Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 11, embora o título da mensagem cite a partir do 12, mas vamos ler já a partir do 11 até o versículo 14. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes ou preguiçosos para aprender, apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres. Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Pai querido, fala conosco, nós estamos prontos a ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui nesta noite dizendo: valeu a pena, Senhor, estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Santifica-nos, Senhor. Repreende-nos, Senhor. Exorta-nos, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu dei o título a essa mensagem. Eu quero sempre dizer aos irmãos, a gente dá um título, muito mais para depois localizarmos a mensagem, né? Não que, de vez em quando a gente também dá um título assim, que dá uma dupla conotação, um duplo sentido, para chamar a atenção das pessoas, principalmente de fora, que possam buscar no nosso arquivo, né, as mensagens. Estagnados espiritualmente. Por que será que há muitas pessoas que não conseguem crescer espiritualmente? Obviamente, a nossa intenção não é, eu gostaria muito, mas nós não conseguiremos dissecar completamente, dizer todos os pontos. Se você ouvir essa mensagem toda, é exatamente isso. Tem mais coisas. Pode ser que uma ou outra coisa você não se enquadre, mas é muito importante que nesses itens que nós vamos expor aqui, explanar, tocar, mencionar, nós possamos pelo menos ter uma luz. Por que algumas pessoas não crescem? Por que umas crescem? Por que umas estão sempre em constante crescimento? E por que outras não? O que será que acontece? Muitas vezes nós colocamos a culpa no inimigo, no diabo. Eu fico pensando que muitas vezes o diabo deve falar assim: mas eu não fiz nada, eu não tenho nada com isso. Porque muitas vezes nós tomamos decisões pessoais, que a nossa carne está clamando, está pedindo, e nós queremos culpar alguém, e culpamos o inimigo, culpamos as pessoas. Eu não cresci, porque não estava bom, a palavra não estava boa, eu cansei, eu fiquei decepcionado. Sempre a gente tem uma desculpa. Agora a pergunta: você sabe avaliar o seu grau de crescimento, onde você se encontra? Se lhe fosse dada a oportunidade de você avaliar desde quando você começou essa caminhada com Cristo, você poderia dizer: eu cresci até certo ponto, parei de crescer, ou eu cresci e depois decresci. Eu estou abaixo, meu nível está abaixo do que quando eu comecei, ou está abaixo depois de eu ter alcançado um nível bom, eu retrocedi. Deus nos chamou para crescimento, Deus não nos chamou para sermos salvos apenas. Olha, aquele que
receber o meu filho como Senhor e Salvador, aquele que confessar com a sua boca será salvo. Deus não se interessa somente que sejamos salvos, mas Ele deseja ver o crescimento, porque o crescimento espiritual vai fazer com que muitas outras pessoas que não conhecem possam conhecer a Cristo. O crescimento espiritual vai fazer com que o corpo seja um corpo forte, a igreja de Cristo seja uma igreja forte. O que pretendemos aqui na Shalom é aprender a crescer. Obviamente que os irmãos, não preciso nem dizer, mas os irmãos imaginem que nós não estamos dizendo assim, eu e os pastores, ou um ou outro aqui, estamos num nível em que nós não temos mais para onde expandir, e nós agora queremos dar para vocês, nós queremos distribuir. Não, todas as vezes que nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo, seja no esforço, seja na pregação. Quantas vezes nós estamos expondo um assunto com o intuito de fornecer elementos para que as pessoas cresçam, e salta aos olhos, e a gente começa a crescer só vendo aquilo que nós estamos ensinando. Isso não só na vida espiritual, na caminhada com Cristo, mas, por exemplo, um professor na sua vida secular, nós temos professores aqui, né? Quando você está ensinando, você está aprendendo, porque você precisa estudar para ensinar. Então, a Igreja Shalom tem um compromisso desde o início com o crescimento, com o conhecimento, com o embasamento bíblico. Isso não quer dizer que nós nunca iremos falhar, mas o que eu peço a Deus é que nós não falhemos conscientemente. Vamos falhar? Isso aqui está escrito assim, mas eu acho que eu posso fazer dessa forma, porque eu estou sentindo que o povo quer de um outro jeito, e eu preciso agradar, eu preciso fazer a igreja crescer em números, e eu estou sentindo que as pessoas buscam mais isso, então vamos fazer um marketing, se eles querem isso, vamos dar isso. Por que eu estou falando? Porque há muitas pessoas que agem dessa forma. Não adianta lutar contra a maré, não adianta, o mundo está assim, não adianta, a vida está assim. De vez em quando eu encontro falo com um amigo, ou vejo algum comentário de um amigo, de um colega, de um pastor, e ele disse assim, esse é o mundo está assim, não tem jeito. Como não tem jeito? Não tem jeito de você transformar o mundo todo, embora tenhamos poder de Deus para isso, mas segundo aquilo que Cristo estabeleceu, segundo aquilo que Deus estabeleceu, não será possível, senão ele não falaria que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Ele não abordaria o fato de haver pessoas que ficariam de fora. Ficarão. Mas muitos crentes permanecem estagnados por anos. Eles vão aos cultos, conhecem a linguagem da fé, mas não amadurecem. O autor de Hebreus, ele repreende o crente que já deveria ser mestre, ou repreende os crentes, ele está falando para vários ali, que já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite espiritual. E a pergunta que eu quero deixar como pergunta central nesta noite: o que impede alguns cristãos de crescerem espiritualmente? Eu queria que você, enquanto nós estivéssemos expondo a palavra, você também já começasse a fazer uma avaliação, o que porventura tenha feito você ter estagnado, se você se acha, eu poderia render mais, eu poderia estar mais, o meu grau de fé, o meu comprometimento com a palavra, com tudo aquilo que eu prometi seguir, eu poderia estar mais avançado. E você pede ao Espírito Santo, continue ouvindo aqui, mas peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, revela para mim, fala para mim, o que pode estar obstruindo?
Primeiro, o que impede as pessoas de crescerem espiritualmente é a falta de alimento sólido, alimento espiritual sólido. E não tem como nós pregarmos, trazermos essa palavra, sem dizer que há, infelizmente, igrejas, grupos, que não querem oferecer uma palavra sólida. Obviamente, os irmãos que já nos conhecem, que estão aqui conosco, os visitantes podem acreditar nisso, ou então perguntem a eles, nós não temos o hábito de acusar igreja, falar igreja tal, olha, é proibido aqui. Se um dia eu não estiver aqui, vocês perceberem que algum líder, alguma pessoa acusou a igreja tal, vocês, por gentileza, repreendam os irmãos, falando, olha, isso não é a conduta da Igreja Shalom, o pastor não orienta dessa forma. Mas nós não podemos também falar assim, dizem por aí que tem um negócio aí, e a gente fica sem saber. Mas o que é mais importante é que essa forma de explanar o Evangelho sem um alimento sólido, é algo que faz com que as pessoas sejam atraídas, faz com que as pessoas gostem. E ali, hoje na escola dominical, no Esforço, nós chegamos a falar algumas coisas sobre isso, sobre os oportunistas, as oportunidades que as pessoas criam para que nem todos cresçam na fé, nem todos sejam solidamente espirituais, mas que sejam aquelas pessoas que caminham claudicando. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é o próprio Jesus que falou para o diabo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós não podemos crescer se não for através da palavra. O salmista diz, e enviou-lhes a palavra e eles foram curados. A palavra cura, a palavra dá crescimento, a palavra nos dá força, a palavra nos dá incentivo. Mas quando ela é pregada de uma forma que não corrige, de uma forma que não nos faz pensar naquilo que precisamos fazer para não sermos destruídos, para não sermos derrubados por ventos de doutrinas ou ventos extras, completamente, não o vento do Espírito, que também é um vento que passa dentro da igreja, mas esse é o vento do Espírito, para que não cresçam. Essas palavras são palavras agradáveis. Aqui nesta igreja, eu já ouvi algumas vezes, algumas reclamações, não muitas, graças a Deus, mas eu não sei se não muitas porque não falaram, mas se existiam muitas que ficaram caladas, não me falaram, não é? Mas, por exemplo, alguém um dia procurou a minha esposa e disse assim, olha, minha filha, eu não vou ficar porque a minha filha não quer ficar, porque diz que a palavra aqui é muito dura. E eu fiquei pensando, o que é a palavra dura? Mas aí logo depois eu pensei que Jesus também foi questionado por uma palavra dura. E a palavra que ele estava falando não era dura, era verdade. Era só isso. E as pessoas disseram, não, isso eu não quero ouvir. Eu me lembro uma das vezes, há um tempo, que eu fui numa nutricionista, eu e minha esposa. E ela disse, então, o que eu posso ser útil e tal? Nós viemos aqui porque queremos emagrecer, queremos ter uma dieta saudável. E ela, então, falou, perfeitamente. Mas vocês têm convicção? Sim, nós queremos. Eu me lembro da cena. A Vera com papel na mão, a mulher falando, sim, nós vamos comprar e vamos e tal. Quando saímos dali, passamos direto no mercado para comprar aquilo tudo. Irmãos, nunca usamos nem a metade. Com 2, 3 dias, ela falou assim, quem que pode comer isso? Isso é comida de passarinho. Isso é comida de passarinho. E a gente não fez. E muitos agem dessa forma.
O que aconteceu? Quando a gente voltou lá, ela disse assim: vocês não estão fazendo o que eu estou te dizendo. Vocês estão perdendo o tempo de vocês, estão fazendo eu perder meu tempo. Porque poderia ter outra aqui nessa cadeira que eu pudesse ajudar melhor. E não é isso. Hoje não estamos assim. Graças a Deus. Vocês estão percebendo, né, irmãos? Amém. Mas é isso que nós temos que fazer. A igreja precisa ter essa convicção que nos será cobrado. Eu, como pastor, os pastores, a Bíblia diz, nós seremos cobrados pelo próprio Deus. Mas também os irmãos serão cobrados. Se vocês ouvirem alguma coisa aí no banco, ou ali no café, ali no pátio, e não usarem da autoridade espiritual, a não ser que você não tenha essa autoridade. Se você não tem, é porque você não cresceu espiritualmente. São ouvintes que gostam de mensagens leves, rasas, emocionais. Me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, não vou dizer a denominação, né, porque senão expõe, fica parecendo que todo mundo é. Eu fui pregar numa determinada igreja, e a igreja era muito viva, assim, pulava muito, falava alto, né? E eu tive uma dificuldade muito grande de pregar, porque eu não sou esse pregador. Eu gosto de pregar fazendo com que as pessoas entendam o que eu estou falando. Mas eu não sou contra quem é o pregador metralhadora. E é isso que eu vou te dizer, o fogo que desce, o fogo que come, o fogo que consome, o fogo. Não sou contra. Há pessoas que gostam e aprendem, mas eu não sei fazer. E eu lembro que eu estava pregando, e as pessoas começaram a olhar um para o outro, e bater a mão, abaixava a cabeça. Eu estou pregando, falei: Jesus do céu, será que eu estou falando alguma coisa errada? Aí depois, alguém vem e diz: não, o culto foi bom, mas o povo não está acostumado a ouvir assim. O povo gosta de pular, gritar e tal. Irmão, será? E eu não quero dizer que a igreja que faz, que pula, que grita, não tenha o poder. Eu apenas digo, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que alegra o nosso ego. Outra oportunidade, eu ouvi alguém dizendo: o culto hoje foi demais. Que é isso, hein, irmão? Um congresso de jovens. Não fui o pregador, não. Fui só cantar. E eu disse: rapaz, hoje o fogo queimou. E eu lembro que uma pessoa perguntou assim, lá no Rio de Janeiro: é mesmo? E ele estava trabalhando, se vindo lá fora. O que é que foi? Ah, não sei o que foi, mas só sei que foi bênção. Foi bênção, porque o povo gritou, o povo pulou, se abraçou, chorou. Olha lá, gente chorando até agora. Então, há pessoas que preferem uma mensagem mais leve. Mas deixa eu te dizer, meu amado, ela vai te alegrar a alma. Você vai sair daqui, você vai dizer: olha, que beleza, que igreja gostosa, que me respeita o meu jeito. Mas daqui a pouco você vai dizer: essa igreja não é coisa boa. Mas não é que a igreja não esteja fazendo, é porque você não está se sustentando espiritualmente. Você está, olha, que coisa boa, hein? Que coisa boa. Comecemos uma dieta, aí a pouco eu estava sem fome, um remedinho que o médico mandou tomar, eu sem fome, aí eu falei: eu vou comer isso aqui. Aí, quando eu voltei na nutricionista, ela falou: você pode comer, você está satisfeito? Estou. Só que o seu organismo você tem que ter como é que chama? Carne, uma proteína. Você tem que ter uma proteína, você não pode viver só disso. Mas eu queria um mingau de aveia, que coisa gostosa. Não precisa nem mastigar, irmão. Não precisa nem mastigar, um mingau de aveia e tal. Então, as mensagens rasas, as mensagens emocionais. Então, as pessoas não têm crescido, porque têm procurado esse tipo. Isso não te dá crescimento. São ouvintes das pregações. Até gostam delas, mas não se alimentam delas. Ouvem a pregação, mas não se alimentam, não praticam aquilo que eles ouvem. A palavra de Deus fala sobre isso. Vocês estão ouvindo e não estão praticando, e aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que construiu uma casa na areia. Você não tem solidez? Leem a Bíblia raramente, e quando fazem, não meditam, não estudam, porque alimento sólido exige tempo. Exige esforço e exige disciplina.
mas fortalece. Ele demora um pouco mais. Demora um pouco mais. Porque aquilo que é sólido vai fazendo um efeito e não é de hoje para amanhã. Você não consegue aceitar Cristo hoje e amanhã você já está completamente forte. Não, você está animado para se fortalecer. Se você só se alimenta espiritualmente aos domingos, você está em dieta espiritual. Preguiça espiritual e desinteresse, isso é outro ponto. Em Hebreus 5,11 diz: tornaram-se lentos, preguiçosos para aprender. Eu li aqui. Preguiça espiritual. Não é só falta de tempo, mas é principalmente falta de prioridade. Isso nos faz ficar raquíticos espiritualmente. Falta de prioridade. Qualquer coisa que surgir na frente, eu deixo para depois, mas eu não tenho condição. Irmãos, façam um teste. Proponha no seu coração, a partir de amanhã, dia 11 de agosto, eu vou começar a ler a Bíblia. Na terça-feira você vai ver que vai haver um empecilho e você não vai conseguir ler. Falei alguma coisa que vocês já experimentaram? Amém ou não? O que você tem que fazer? Você pode fazer duas coisas e você decide. Cara, eu vou começar em 1º de setembro. Agosto é um mês tão ruim, eu vou começar 1º de setembro. É como a dieta. Eu vou começar a emagrecer. Onde tem aniversário? Tem 2 esse mês. Eu vou começar a emagrecer depois. Ou a segunda, eu vou insistir. Nós já falamos aqui no esforço, acho que foi o Augusto até que deu essa parte. Você tem que saber os momentos especiais. Eu vou estudar a Bíblia. Que horas? De meia-noite em diante. Você trabalhou o dia inteiro, aí você foi lá, jantou uma feijoada e comeu uma jaca depois e agora você vai ver um pouquinho de televisão para depois você estudar. Quando você abre a Bíblia, você já começa, né, a ficar trôpego, aí fica ali assim, daí a pouco você dorme, porque você escolheu errado. Ah, eu gosto de ler deitado. Não dá, a Bíblia vai cair. Se cair em cima da sua cabeça, se for aquela Bíblia ali do pastor Augusto, vai te machucar o nariz. Não pode. Então nós temos que ter sabedoria e colocar as nossas prioridades. Isso se eu quiser crescer espiritualmente. Mas nós temos muito mais interesses pelas coisas que nós temos visto, dão algum ibope na nossa vida, redes sociais. Não quero nem falar mais de redes sociais. Nem falar. Aliás, hoje eu estava vendo uma pessoa, ele faz essas propagandas, olha, cuidado com isso, com aquilo, e vai entrar agora recentemente no Instagram, um negócio que você pode desativar. Eles não te pedem, já entra no seu Instagram. Se você não souber, está ali, você não sabe. E ele vai saber tudo onde você está. Se você estiver debaixo da cama da sua avó, ele vai te achar lá, ele sabe. As pessoas vão saber tudo. Isso já é algo aprontando para ver onde você está indo, o que você está fazendo, e o maligno vai usar isso para sequestradores, para um monte de coisa. Então ele orienta, desative isso dali. Cada dia que passa a rede social está, o interessante que ele diz, a pessoa diz assim, caramba, que maravilha, eu vou saber onde está fulano e beltrano. Ele, em vez de se precaver, ele está preocupado em saciar a sua fome ou a sua sede por redes sociais. Mas não é só redes sociais, o trabalho, nosso lazer, como isso nos cativa de uma... Nós não podemos dar o braço a torcer, nós não podemos errar, mas o crescimento espiritual nós podemos deixar para depois. Como nós somos dedicados ao trabalho, se nós fôssemos 10% dedicados no ensino da palavra, no crescimento, como somos no nosso trabalho ou nas outras tarefas, nós seríamos crentes maduros, crentes que já estaríamos ensinando, estaríamos duplicando. E uma coisa interessante, que o inimigo sim, atua muitas vezes, não dizendo assim, eu já disse isso aqui algumas vezes, nunca espero que o diabo fale assim, não estuda a Bíblia não, pai, isso aqui foi escrito por homem, não vale nada, ele não vai fazer isso, porque o diabo, ele não é sábio, mas ele é ardiloso, e ele vai dizer assim, olha, você vai estudar,
Dá um tempinho aí, você estudar, você pode estudar a qualquer hora. Você não já ouviu? Mas você vai à igreja de novo, mas a igreja você tem um ano todo para ir. Vamos lá naquele lugar. Aí você vai e gosta, aí depois ele te chama de novo. Quando você percebe, você não está frequentando a sua igreja, não está participando dos estudos, porque o inimigo colocou um desvio e você foi captado, foi alcançado por aquele desvio. Então é muito importante que nós saibamos aquilo que está por trás. O lazer é muito importante, mas não é a prioridade na nossa vida. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus nos colocou aqui somente, ou principalmente, principalmente para nós pregarmos o Evangelho. E nas horas vagas, casarmos, passearmos, comprarmos, vendermos, comermos, né? Coisas boas. Mas principalmente para isso. A preguiça espiritual produz estagnação, sono de alma, frieza. A fé que não é exercitada, ela atrofia, como um músculo. Se nós não usarmos certo músculo, você não precisa quebrar nada, só se amarrar seu braço e deixar um mês amarrado nessa posição, te garanto que quando você soltar esse braço, ele estará mais frágil, mais fino, mais fraco do que este braço que não está amarrado ou que está movimentando. Mas tem uma coisa tremenda, e isso aqui é uma sutileza de Satanás: pecados não confessados ou pecados não abandonados, porque tem aqueles que confessam o pecado, mas continuam fazendo. Ele não abandonou o pecado. Não adianta você confessar o pecado se você não abandonar. O abandono é o resultado de um arrependimento. Você pode confessar, fiz mesmo. Aí a pessoa ficou quieta, você virou para o lado e disse, vou fazer de novo. Foi você que bateu nele? Bati sim. E se precisar, bate de novo. Entendeu? Não falei nada. Então ele confessou, mas ele não arrependeu, ele não mudou, ele não tratou. Então esse pecado que é confessado, mas não é abandonado, ele faz uma barreira muito grande entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é entre o seu Deus e vocês, é entre nós e o nosso Deus. Ninguém pode crescer enquanto estiver abraçado ao pecado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos com o pecado não confessado, o diabo entende que nós gostamos daquilo que estamos fazendo. Quando nós confessamos, nós podemos dizer, Senhor, eu confesso, mas eu não tenho forças para largar. Você precisa dizer isso, eu não tenho força. Aí você está precisando de ajuda. Aqui no Raízes, né, quando nós terá outro em pouco tempo, se Deus quiser, nós ajudamos as pessoas, nós chegamos perto. A gente em dado momento diz, Senhor, estamos orando, se você começar a sentir mal, faz assim com a mão, que vai chegar alguém aí perto de você. O que é? Para nós te ajudarmos, para nós orarmos com você, porque você não está conseguindo. Em dado momento a pessoa disse, eu não estou conseguindo ver isso que você está dizendo. Então alguém chega perto e, Senhor, e começa a orar, e começa a ajudar, e daí a pouco diz, pronto, agora já estou vendo. Nós precisamos de ajuda, irmãos, e nós não podemos abrir mão disso, senão nós estagnaremos espiritualmente, ficaremos raquíticos espiritualmente. Nós precisamos, mas uma coisa chamada orgulho nos impede de pedir ajuda. Ou a vergonha. Eu confessar o meu pecado, não é você chegar assim, eu quero falar para a igreja que eu pequei, a igreja não sabia de nada. Nós aqui somos contra, nós não temos essa linha. A não ser que você tenha pecado e toda a igreja percebeu e viu. Então toda a igreja precisa ser restaurada pelo seu perdão, pelo perdão que você vai pedir e pelo perdão que Deus vai dar a você. Mas você não precisa ficar. Todavia, você precisa eleger alguém quando você não tiver condição de fazer sozinho. E eu te pergunto, você tem dificuldade de confessar para alguém alguma coisa que está te travando, alguma coisa que você percebe, olha, eu tenho esse vício,
eu não consigo. Há vícios que você diz, cara, eu tenho um vício de fumar. Essas pessoas falam. Eu tenho um vício de beber. Essas pessoas falam. Mas há vícios que as pessoas não falam. E enquanto você não confessa, é impressionante, quando confessamos para alguém de nossa confiança, naturalmente, confessamos a Deus em primeiro lugar e pedimos ajuda a alguém, é impressionante. Parece que uma pedra que estava sobre a nossa cabeça desmonta, é esmigalhada pelo poder do Espírito Santo, porque nós, de vontade própria e com a ajuda do Espírito Santo, estamos dizendo, eu não quero mais isso na minha vida. O arrependimento é o primeiro passo do crescimento. Você quer crescer, primeira coisa, você precisa arrepender-se daquilo que está travando a sua vida. Irmãos, pode ser que essa mensagem, quando você sair ali fora, disse assim, poxa, eu esperava uma coisa diferente, eu esperava um negócio assim, você vai vencer, diga eu vencerei, diga de novo eu vencerei, agora se você disser pela terceira vez eu vencerei, você vai vencer mesmo. Você nem sabe por que você está lutando e já está dizendo que vai vencer, nem sabe. Eu sei que há mensagens mais agradáveis, eu te dou endereço, se você me pedir em particular, de umas 3, 4 igrejas, só aqui na região, que você vai chegar lá, a primeira coisa que eu vou te dizer, você não vai ter vontade de dormir. De vez em quando aqui eu vejo um irmão ou outro querendo dormir, hoje não estou vendo nenhum, graças a Deus, mas vejo, né? E tem uns irmãos que dormem diferente, eu nunca vi dormir assim, ele dorme, faz assim, e muitas vezes ele concorda com uma coisa que era para não concordar, ele está assim, né? Enfim. Mas você não vai ter essa vontade, porque é uma alegria, só alegria, pula, e não, nós não temos esse compromisso, irmãos, embora não queiramos cultos fúnebres. Agora vamos ler a palavra de Deus. Nós não queremos, mas damos liberdade ao Espírito Santo, e se ele começar a movimentar, vai ter uma hora que a igreja vai começar a pular sozinha aqui, todo mundo vai olhar, porque eu não preciso dizer, pulem agora, se abracem, porque o Espírito Santo, quando ele falar com você, você não vai se conter. Mas tem mais um ponto, a falta de obediência e prática da palavra. Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Irmãos, vocês já tomaram um remédio, que não era remédio, era placebo, remédio de farinha, sei lá, tem muitas coisas falsas aí, toda hora eu vejo aí na internet, fulano foi preso, ele tinha um carregamento, porque o remédio era falso. E muitas vezes nós estamos tomando um remédio que nós estamos nos enganando, que são palavras de vitória, que a Bíblia diz que tem sim, mas não são palavras necessárias para aquele lugar, não são palavras próprias para aquele momento talvez. A Bíblia garante-nos vitória, em todas as coisas somos mais do que vencedores, mas no versículo não parei, por aquele que nos amou. Se não for por aquele, você não vai ser um vencedor. Não basta ouvir a palavra, nós precisamos obedecê-la. Muitos de nós estamos estagnados espiritualmente porque não obedecemos a palavra. E por que não obedecemos? Porque não lemos. Por que não lemos? Porque não compreendemos. Repito, você que não está estudando conosco, esforce. Eu te convido, eu te desafio, você precisa estar aqui aos domingos, pela manhã, porque nós estamos dando ferramentas para você ter prazer, porque muitos de nós não lemos e não estudamos a Bíblia, porque não entendemos, e não entendemos porque começamos de cabeça para baixo, não entendemos porque partimos de um ponto que não é o normal partirmos, não vamos entender. Mas quando somos orientados, e nós estamos tentando fazer isso aqui, nós não somos os melhores teólogos, os melhores professores, mas nós estamos buscando juntos essa saída. Se nós não fizermos isso, nós não cresceremos espiritualmente, porque não teremos prazer, não teremos vontade de ler a Bíblia, e não temos vontade porque não conhecemos.
E não conhecemos porque não sabemos como conhecer. Algum de vocês tem um alimento, um legume ou alguma coisa que vocês não gostam, mas nunca comeram? Tem alguém de vocês? Você gosta? Não. Você já comeu? Né? Qual é o seu, amado? Pode falar alto aí. Hein? Vagem? Ah, vários. Dá um só. Pode? Que aí quando eu te chamar lá em casa, eu vou botar ele na mesa. Oh, aliás. Jiló. Prazer, meu amigo. Nós dois vamos dar a mão e não vamos comer jiló. Que eu também não gosto, mas nunca comi. Eu já comi doce de jiló, mas jiló não. Doce de jiló, igual figo. Mas nós nunca experimentamos. Eu tenho uma neta que não gosta de algumas coisas. É a filha da Vivi e do Augusto. Ela não gosta. Aí algumas vezes eu já vi, mas você já comeu? Não. Mas por que você não? Não, mas eu não gosto. Como não gosto? É porque nós criamos alguma coisa. A Bíblia é um livro, meu Deus do céu, isso tudo, deixa eu ver quantas páginas tem, 1100, meu Deus do céu, eu não tenho condição, então eu não gosto de ler a Bíblia. Então nós precisamos entender que isso é uma artimanha do maligno. Essa é uma das artimanhas, porque quando nós tivermos conhecimento da palavra, nós seremos indestrutíveis, invencíveis. Que é isso, pastor? Sim, pela palavra de Deus, e com ele nós somos invencíveis. Podemos perder uma ou outra coisa que estamos pedindo a Deus, mas não seremos destruídos, porque aquilo que Deus faz por nós, mesmo que não seja o que nós queiramos, nos satisfaz. Penúltima coisa, o que nos faz estar estagnados: isolamento do corpo de Cristo. Houve uma época que se falou muito, inclusive aqui na igreja, tinha algumas pessoas que levantavam, e não, porque nós não precisamos de ir à igreja. A Bíblia diz que nós precisamos de ir à igreja, que nós precisamos de congregar, que nós precisamos desse calor entre os irmãos. Já imaginou o braço dizendo, eu não preciso estar nesse corpo, me deixa ali em cima do armário, eu sou o braço, quando eu quiser eu faço assim, eu pego a xícara e boto aqui. Não, ele fora do corpo, ele não é braço. A perna fora do corpo não é perna. Muitos tentam viver uma fé individualista, sem comunhão, sem corpo, sem igreja. A palavra de Deus, o Evangelho ensina que nós temos que depender uns dos outros. Se você disser, eu me basto a mim mesmo, você não é corpo, porque a mão não se basta a si própria, o dedo, o braço, o pé, não se basta, nós precisamos uns dos outros. Irmãos, também não é por você estar na igreja que você será grande espiritualmente. Há muitas pessoas, e Jesus fala através de Paulo, em 1 Coríntios, que muitos estão dormindo, ou já morreram. E ele está falando para a igreja de Corinto. Ele está falando para os membros da igreja. Há muitos entre vós que estão doentes ou que estão mortos. Então não significa apenas estar, mas você dizer, está vendo? Está na igreja e está morrendo, então eu prefiro ficar da igreja. Você já morreu antes do que você pensa. Está completamente, aí é que está perdido completamente. Nós precisamos estar. Sabe por quê também, irmãos? Porque nós não podemos vir à igreja só para receber. Aí você não cresce. Você só cresce quando você exercita aquilo que você tem aprendido. E quando você disser, eu não preciso ir todos os domingos na igreja, você está dizendo, Senhor, eu não quero te servir todos os domingos. Eu escolhi te servir 1 ou 2, porque nós estamos aqui para sermos usados. Lembra? Somos corpo. Uma hora você vai ser chamado e você não está aqui. Uma hora o Senhor dizendo assim, faça isso, e você não está aqui. Deus usa relacionamentos para moldar, para confrontar, para edificar. Quem te confronta em casa? Quem vai te confrontar? Quem vai dizer, não, meu irmão, está errado, não faz isso? Quem vai te dizer, levanta, querido, eu estou contigo aqui, eu vou orar, não faça isso. Quem vai fazer isso se você não estiver em comunidade? Então você pode estar estagnado, você pode não crescer, porque você está querendo ser um crente isolado. Não se pode viver isoladamente. E para concluir, irmãos,
a falta de provações e de envolvimento no reino. Se eu não me coloco à disposição para ser provado, eu não vou crescer. Tiago 1, 2 a 4 fala que a provação da vossa fé produz perseverança. Para quê? Para que sejamos maduros e íntegros. Muitas coisas que hoje eu consigo fazer é porque eu fui provado. E você também. Muitas vezes você precisou de ser amassado para ver que não seria consumido. E ao ver que não foi consumido, a sua fé foi edificada. E hoje você tem fé, não porque tudo estava correto na sua vida. Você teve fé porque você deu braçadas numa correnteza e conseguiu sair, se agarrou em tábuas e fez o que podia fazer. E você diz: eu tenho fé, se vier outra provação, eu sei, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. Quantas provações os servos de Deus tiveram? Foram as provações de Davi que fizeram com que ele dissesse assim: eu nunca enfrentei um homem desse tamanho, e não preciso testar, porque eu já enfrentei um leão. Mas o que tem um leão com um homem? Eu já enfrentei um urso. Mas ele diz assim: assim como Deus me deu vitória contra o urso, contra o leão, Ele vai me dar vitória. A fé, esse crescimento, essa aprovação, faz você tirar o foco do problema e colocar o foco em Deus. E se você não tiver aprovações, você nunca vai conhecer Deus. Você não vai saber do que Ele é capaz. Desculpe, irmãos, a vontade que eu tenho é dizer: Senhor, esta semana manda aprovação para esse povo aqui, mas daquela mais cabeluda mesmo, manda. É a vontade. Eu não vou fazer isso, irmãos, porque eu não sei quantos estão preparados para receber uma aprovação grande. Mas como é gostoso quando a gente assusta, toma um susto e fica amarelo, e de repente aparece o Senhor e diz: eu estou contigo, eu estou aqui, olha a minha mão, olha o que eu posso fazer. Crescemos quando somos provados, irmãos. Crescemos quando somos desafiados. Crescemos quando nós somos responsabilizados. Muitos de nós fogem de desafios espirituais, fogem de ministérios. Eu não posso, eu não sei. Você precisa confiar mais em Deus, porque quando Deus te chama para alguma coisa, Ele vai te provar para te aprovar. Ele vai treinar você, Ele vai fazer com que você seja testado, e ao fim de tudo você será aprovado. Tudo que nós estamos passando aqui na terra são provações, para que nós creiamos que Ele virá nos buscar. Depois que chegarmos lá, não precisaremos mais nenhuma provação. Mas para chegarmos lá, nós precisamos de provações, que desafiem a nossa fé, por exemplo, que desafia a nossa paciência. Jesus está demorando tanto, pastor. Eu era criança e ouvia dizer que Ele em breve virá. Ele até hoje não veio, já tem 50 anos. É um desafio para a nossa fé, em permanecer. Caleb esperou 45 anos para tomar posse daquilo que Deus prometera a ele lá no deserto. E ele disse: eu tinha 40 anos e agora eu estou com 85. E eu sou tão forte quanto antes. Eu já preguei sobre isso aqui. Que força que um homem de 85 tem igual ao de 40? Mas ele diz: a força de, ele quer dizer, a força de esperar, a força da minha convicção. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Irmãos, talvez o que esteja faltando para nós são desafios. Sejam desafios. Muitos fogem, mas Deus usa dificuldades, Deus usa confrontos e tarefas como instrumento de crescimento. E eu queria te perguntar, antes de convidar você para uma oração, eu queria perguntar: quantos, que eu sei que tem, eu não preciso nem receber profecia aqui, palavra de revelação, quantos que estão aqui estão
passando por algum tipo de desafio, seja o desafio que for. Quantos estão passando? Levanta a mão assim, levanta a mão. Você está no lugar certo. Desafio. Nós, líderes dessa igreja, todos os dias somos desafiados. No seu trabalho você é desafiado. Pode ser que você levantou a mão porque você está sendo desafiado no seu trabalho. Você está sendo desafiado a não cometer um certo pecado. E você está... Isaías disse, eu vou morrer agora, o profeta Isaías. Eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Que desafio, irmãos. Ele já era um profeta. E às vezes você está tendo esse desafio. Você está sendo um desafio de mudar o ambiente onde você está. Seja qual for o desafio, eu quero te dizer, Deus quer te capacitar. Para quê? Não para você vencer. Ai, graças a Deus, venci. Aí amanhã começa tudo de novo. Para você crescer. Sabe por quê, amados? Está assim de gente precisando de ministradores na vida deles. E vocês serão esses ministradores. Mas só serão quando crescerem espiritualmente. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim, de novo, você já estava comendo carne, picanha, e agora eu vou ter que te dar leite. O que aconteceu? Qual passo errado que você deu? O que te fez voltar ao leite? Quando a gente chega no hospital, normalmente, eu fiz isso e outras pessoas, tiram toda a sua alimentação e metem um soro em você. Vamos zerar tudo, vamos tirar tudo. Eu lembro que quando eu fiquei lá no Covid, o médico perguntou quais os remédios que você está tomando, eu fiz uma lista, ele falou assim, entrega isso tudo para cá. Nós vamos zerar você e vamos vendo os remédios que você vai precisar dia a dia aqui. Não, mas eu não posso deixar, você não tem condição de dizer que você não pode, se agora está nas nossas mãos. Eu falei, meu Deus do céu, o médico disse que eu não posso passar esse remédio, que eu vou morrer. Você já estava morrendo com ele. Nós vamos zerar. E eu fiquei ali alguns dias bebendo soro, na veia, nem na boca não era. Eu olhava, via aquele negócio ali, eu só sei que eu não sentia fome. Quando ele zerou, aí depois ele começou a ver, aí vinha uma papinha. Você sabe que a nutricionista de lá ficou minha fã, não sei porque ela gostou de mim, nem me conhecia. Ela ligava para o meu quarto, o que o senhor deseja comer hoje? Eu dei uma vontade de falar torresmo, irmãos, mas não falei não. E nos últimos dias, na última semana, ela falou assim, hoje nós temos frango, assim, assado, deu lá 2 tipos, temos uma carne assim, temos um bife, eu posso escolher? Ela, claro, irmãos, quando eu cheguei na porta e vi aquele carrinho chegando com aquelas comidas, eu falei, meu Deus, que saudade que eu estava dessa comida, mas agora eu estava pronto para receber uma comida sólida. Por último, não é o último ponto que eu já falei, por último, talvez você não esteja se alimentando de uma comida sólida, porque você não está preparado. E quem sabe, eu preciso dar uma orientação para os nossos obreiros, e dizendo, vou começar o culto, fecha a porta, não deixa ninguém sair, porque ele hoje precisa comer essa comida. Mas se você não estiver preparado para comer, você precisa dizer, eu não estou preparado. Nós precisamos, então, te preparar para isso. E o nosso compromisso aqui na Igreja Shalom é que você, todos os dias, cresça a ponto de amanhã comer uma feijoada bem carregada e não passar mal. Sabe o que significa mais ou menos uma feijoada bem carregada, com torresmo e tudo? Significa nós temos que falar verdades na sua cara, confrontar, não te afrontar, confrontar você, e você dizer assim, graças a Deus por essa palavra, nos dar um abraço e dizer, manda tudo aqui, eu quero comer tudo, porque você vai crer que nós estamos fazendo tudo para que você não seja raquítico espiritual. Vamos ficar de pé? Quem foge dos desafios, foge da maturidade. Deus nos chama para crescermos, Deus nos chama para frutificar. Você está ouvindo essa palavra muitas vezes aqui na igreja. Recentemente, o pastor Augusto falou sobre a figueira.
que foi amaldiçoada. Deus nos chama para darmos frutos. Deus não quer que vivamos de aparência. Deus quer que nós frutifiquemos. Permanecer raquítico, espiritualmente, é uma escolha sua, mas é muito perigosa. É uma escolha perigosa. Eu queria agora, nesse momento, orar pelas pessoas, não que querem ser abençoadas. Certamente você será. Mas eu quero que você foque numa coisa. Eu quero conserto. O que é conserto? Eu quero abrir mão da comida que eu tenho buscado para um alimento mais sólido. Eu quero abrir mão. E você que está com esses desafios, o Senhor fala exatamente assim. Não estou recebendo a revelação, não. É dentro do que eu estou pregando. Poderia receber. Ele diz exatamente assim: os desafios são para te fazerem, os desafios fazerem você ficar sólido. Irmãos, é diferente de nós pregarmos: você vai vencer, quem tem, tá, vem aqui, eu vou fazer uma oração, você vai sair saltitante e pulando. Não é isso que nós pregamos. Por quê? Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não posso prometer que Deus vai te abençoar se você não mudar de vida. Deus vai falar assim: eu admiro vocês aí. Tanto tempo na minha presença, caminhando comigo, sabe que eu tenho até poder para abençoar quem eu quero abençoar, mas eu vou ferir a minha palavra. Eu preciso que a pessoa se arrependa, que a pessoa diga: eu quero mudança de vida. Aí sim, primeiro eu vou dar soro a ele. Eu vou tirar todo o mal, para que ele possa comer a comida e não vomitar a comida, não colocar para fora a comida. Quantos precisam nessa noite? Precisam não, eu sei que vocês levantaram a mão. Quantos querem isso nessa noite? Eu quero fazer uma oração por vocês, mas eu queria chamar aqui no altar. Há uns domingos, se a gente não tem chamado, chamar você aqui no altar. Pastor, eu quero mudar A, B ou C na minha vida. Esse desafio que eu estou enfrentando, eu entrego para o Senhor, mas eu quero crescer espiritualmente. Eu quero fazer um pacto, uma aliança com o Senhor hoje. A aliança que eu quero fazer é: eu quero me aplicar mais ao crescimento espiritual. E o que é que eu preciso fazer, que eu já esqueci, pastor? Você pega essa gravação e põe na sua casa e vai devagarzinho listando as coisas que você precisa fazer, e você vai ver um crescimento absurdo na sua vida. Logo no início você vai ver crescimento. Quantos quantos querem que eu faça essa oração? Podem vir aqui à frente. Só os que querem. Os que não querem, não venham, eu vou entender que você não quer. Agora, irmãos, eu gostaria de, no próximo apelo que eu fizer, vocês não venham pelo mesmo motivo, que é sinal de que vocês não tomaram o remédio que nós falamos. E eu vou fazer igual ao meu médico: camarada, você não tomou o remédio, você é cara de pau, está vindo aqui para quê? Não que eu vou negar a oração a vocês, tá, irmãos? Não é isso. Eu estou dizendo, nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero, e você vai precisar de fazer. Todavia, se você não consegue sozinho, você vai pedir ajuda. Olha aqui, quantas pessoas você pode confiar? Aquela, eu confio, aquele ali. Vá naquelas pessoas e diz: me ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. E se nós, escolhidos por vocês, não soubermos, cara, eu não estou em condição, mas eu vou te arranjar aqui mais um, e nós dois, ou mais três, e nós vamos te ajudar. Posso contar com a igreja para isso? Amém? Então, se houver mais alguém, vem aqui para frente, eu quero fazer essa oração. Vocês estão entendendo? Amém. Poderiam dizer por que vocês estão aqui? Para que é? Para ser abençoado? Não, né? É para que é? Hein? Crescimento espiritual. Vocês estão cientes de que vocês precisarão jogar fora algumas coisas que já fazem parte da vida de vocês há muito tempo? Então, pastor, não sei se eu consigo, mas eu não estou falando para você conseguir sozinho.
Por isso que você é um desafio, você vai precisar de ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Por exemplo, vamos supor que o seu problema é que você fuma 3 carteiras de cigarro por dia. Vamos supor. Pastor, eu já tentei, eu já tomei, já bebi isso, comi aquilo, no remédio, não consigo. Ok, você está no lugar certo. Você vai precisar de ajuda. Aí você vai dizer, Senhor, só o Senhor pode me ajudar, mas eu quero. Se você disser eu quero, Ele vai te ajudar. Aí agora todas as outras coisas você vai falar, eu quero a ajuda de Deus, amém ou não? Pronto, vamos orar. Eu pediria que a igreja estendesse as mãos, nós orássemos pelos nossos irmãos agora. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração que está aqui na frente. Eu não sou capaz de dizer que eles são sinceros ou não são sinceros, mas eu creio que sejam, porque ninguém os arrastou para aqui. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida que está aqui na concha da Tua mão direita, e nós declaramos que eles não serão mais raquíticos espirituais. Eu não estou chamando todos de raquíticos de zero, mas se eles estão aqui dizendo, eu quero crescimento espiritual, eles estão dizendo, Senhor, eu quero me alimentar mais da Tua palavra, eu quero ser vencedor sobre as crises, sobre os desafios que eu tenho. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei fazer isso, se o Senhor não for conosco. Eu não tenho capacidade, nenhum de nós tem essa capacidade aqui, mas com a ajuda do Espírito Santo, com o poder, com a autoridade de Deus, do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Por isso, Pai, agora eu peço que cada vida dessa receba a Tua visita, o Teu Espírito Santo agora entrando no coração deles, com esse objetivo. Ele já tem o Espírito Santo, ele vai entrar com esse objetivo, destruindo tudo aquilo que obstrui, destruindo todos os intentos do inimigo, mas colocando na mente deles uma sede, uma vontade de receber não palavras e mensagens leves e rasas, emocionais, mas palavras que confrontem, que façam com que eles às vezes sangrem, mas sejam totalmente curados. Pai, em nome de Jesus, a partir disso, que eles sejam um exemplo nas outras vidas. No seu trabalho, as pessoas precisam olhar para eles e dizer, o que houve contigo? Você está diferente. E eles não podem calar, eles estão dizendo, eu estou crescendo, o Espírito Santo está me movendo, e eu estou aqui, você precisa de ajuda. Se você precisar de ajuda, aquele que me ajudou, ele fez por mim, fará por você. Senhor, eu quero pedir essa unção especial sobre essas vidas. Senhor, e por último, eu peço que o Senhor perdoe todos os pecados que eles têm cometido. Eles estão dizendo aí, eu espero que eles estejam dizendo, eu quero, Senhor, eu te peço perdão, eu me arrependo, eu não quero enfrentar sozinho ou sozinha aquilo que eu tenho enfrentado. Me perdoe, Senhor, por desviar muitas vezes da Tua vontade. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça mudança na vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos entenderam? Não trovejou, não relampejou. Você não ouviu gritos e tal, mas você vai ver o Espírito Santo começar a falar com você coisas que você...